Levei a minha esposa para jantar no restaurante mais caro de Gramado. E eu quero te contar aqui alguns erros que eu cometi e principalmente, tá, por não saber que ele era o mais caro. Gente, olha só, que interessante, tá? Eu gosto de ir em lugares diferentes, principalmente para dividir com os alunos, tá? Essa é a verdade aí, né? Por mim, eu comeria frango e massa o dia todo, tá? Né, já fui atleta, me cuido e tal, e essa é a verdade, quem tá comigo aí sabe disso. Só que eu gosto de viver experiências para, né, marcar em família, isso é importante, né, e para dividir com os alunos. Então, assim, se eu tenho um lugar que eu posso ir e que eu vou, na verdade, gostei, eu posso ir lá 3 vezes no mesmo lugar, eu evito, para que eu possa ir em lugares diferentes e, assim, gerar experiências para os alunos para economizar tempo e dinheiro deles, tá? Essa é a verdade aí. Só que, quando eu tô falando, né, de viagens aí e Gramado, tudo é muito caro em Gramado, tá? Sim, tranquilamente lá uma laminuta, né, que é o arroz, batata frita e bife e ovo, custa 35, R$ 40. Até pode ter o caso, a partir de R$ 29, é um prato quiches, que ainda assim vai ter a taxa de serviço, ou seja, né, vai ter mais 10%, você vai tomar uma água, um refrigerante, vai a R$ 50. Quando a gente fala de comida de adulto, entre 50 e R$ 80 um prato, o que não é caro para a região, tá? Não adianta você ir reclamar, não, mas eu pago 30 na minha cidade. Ok, mas lá custa 80. Só que, quando eu tô falando aqui de Gramado, eu sempre, né, sempre quero ir em lugares diferentes para poder mostrar para os alunos. E aí eu achei um restaurante, tá, que um conhecido meu tinha ido, isso é importante, tá, não é amigo. Por que que não é amigo? Porque se fosse amigo eu tinha mandado uma mensagem para ele. Ia dizer: "Ô fulano, me diz uma coisa, tu foi lá, quanto tu gastou e o que que tu achou?". Não, então é um conhecido, é alguém que a gente acompanha, trocamos uma ideia aqui no Insta, mas eu não tenho intimidade para chegar lá e perguntar uma coisa dessas. E aí eu vi o cara foi, eu disse: "Cara, legal. Então vamos lá, vou separar em 4 etapas aqui essa experiência. A primeira delas, sempre que for um restaurante mais caro, você precisa reservar, tá? E eu fiz 21 ligações para esse lugar e eu não consegui reservar. Olha que interessante. Eu fiz 21 ligações e eu não consegui reservar, tá? 21. A gente, né, eu disse pra ela, ó, vamos jantar num lugar diferente? Vamos. Onde? Eu disse, deixa comigo. E eu comecei a ligar. Comecei a ligar 9 da manhã, abri às 10 para reserva, eu fiquei até o horário. Legal, não consegui. Disse pra ela, vamos lá, se não der a gente vai em outro, beleza? Beleza. Chegamos lá. Ficamos numa fila, a gente era o número 16, tá? Quando eu vou num restaurante caro, onde tem fila, eu já me preocupo, tá? E a gente chegou 7 da noite, ou seja, eu fui muito cedo pra garantir que eu conseguiria comer, né? Se eu fosse 9 da noite, a gente ia comer meia-noite e aí ia dar ruim. Então a gente foi lá, a gente chegou na verdade antes das 7, pensei, bom, eu vou, né, esperar um pouquinho, 7h15 a gente tá chegando. Não, nós ficamos esperando até às 7h40. Chegamos às 7h40, nós passamos a esperar em outra sala de espera que a gente podia ter acesso ao aperitivo, tá? Então nós pedimos ali um prato de entrada. O prato de entrada bom, eu mostrei no Instagram, tá? Eu não vou falar o nome do restaurante aqui, mas quem me acompanha lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial, viu. Eu compartilhei em tempo real lá. Pedimos uma entrada que deu mais ou menos uns R$ 80. Legal, bonito e tal, mas assim, né, não vale. A comida em si não valia R$ 80, tá? A experiência e tal, ok, mas a comida em si não. Só que nós ficamos esperando lá. Aí liberou a vaga, a gente foi pra nossa mesa. Aí tiveram que levar tudo que a gente tava lá na sala de espera pra mesa oficial, tá? Daí a gente foi lá pra mesa oficial. Chegando lá, gente, nós pedimos o prato principal, tá? Que tava dando em média ali, ó, R$ 300, tá? Mais ou menos R$ 300, tá? Um prato principal que, sinceramente, era pouco, tá? Era, sei lá, 200 gramas de carne, né? E não era, né? Era um assado de tira e tal. E como é que chama lá? Uma batata diferente, tá? Então, assim, legal até ali. Daí a gente, né? Eu não gosto de beber, minha esposa também não. A gente foi olhar, né? A lista de vinhos pra levar o meu sogro lá uma hora. E aí o vinho mais barato, que era um vinho do sul aqui, né, um vinho gaúcho, ele estava custando R$ 180. E os vinhos importados, tá, chegava a R$ 6.000. Por que que eu tô dividindo isso aqui com vocês, gente? Para que vocês aprendam a planejar uma janta, planejar principalmente em Gramado, tá? Por quê? Galera, vocês vão ver que os bons restaurantes, eles não têm muita referência de preço, tá? Você não consegue lá no Google digitar quanto custa tal lugar.
Não é igual você ir no Mac, no Burger King ou outro lugar. Só que você vai notar que, os pratos são separados em 3 momentos: entrada, prato principal e sobremesa, o que é padrão, e existe a harmonização, tá. Nós gastamos lá R$ 401, tá, pra pedir, né, um prato para os 2 e entrada, não comemos sobremesa e nem bebemos, tá. Existe restaurante mais caro em Gramado? Sim, restaurante temático, tá. Se você for num restaurante temático, por exemplo, existe lá o tal de Gatsby, que é um show da Broadway, onde você assiste o show e come. Lá vai ser tranquilamente 250 por pessoa, só a refeição, mais a bebida e tal. Mas ali nós estamos falando de show. Não, eu fui só jantar, tá. Na verdade a gente estava não, né, a gente vai completar, mas a gente sempre comemora em datas diferentes, né. A gente vai completar 5 anos de casado, eu disse: "Não, vamos lá, tá". Só que detalhe, quando eu cheguei lá, ela disse: "Nossa, se eu soubesse que era aqui, eu teria dito que não". Por quê? Porque ela sabia que era caro, tá. E por mais que a gente tenha uma condição financeira legal, é bacana você ter esse planejamento de quanto você vai gastar numa viagem, tá. Eu tinha, mas eu não dividi com ela, né. Disse: "Olha, deixa comigo que eu vou resolver aqui". Como que nós compensamos essa despesa a mais aí na viagem, tá? Com com uma economia nos outros dias. 2 formas que eu usei para economizar nos outros dias. Uma delas, né, é o programa do Gourmet, do Inter, tá. O do Gourmet você pede um prato e ganha outro, tá. Então se você tem o cartão do Banco Inter, se você conseguiu o cartão pelo do Gourmet ou se você assinou o do Gourmet sozinho, você conseguiu esse benefício. Então, por exemplo, se eu fosse comer, vamos dizer que esse lugar aí fosse, pelo do Gourmet, tá. Eu pagaria lá 180 no prato e eu ganharia o segundo prato de 180, o menor valor, tá. Não é 50% de desconto no prato principal, é, a segunda opção sem custo, tá. Então isso é interessante. O que mais que é interessante a gente visualizar aqui, tá, galera? O que que a gente tem que pensar? É o seguinte, tá? Quando nós estamos falando de benefícios, além do Gourmet, no sul nós temos um site chamado Tchê Ofertas, tá? Que eu já mostrei para algumas pessoas aqui. Tchê Ofertas. E esse Tchê Ofertas, ele consegue desconto de até 50% em alguns lugares. Então nós acabamos indo em outro lugar, a gente conseguiu 50%. Aí sim, tá? Você pede o que você quiser, você compra pelo site, você ganha até 50%. Na nossa média de almoço e jantar em Gramado, para 3 pessoas, tá, um casal, né, e uma criança, ficou na média aí de R$ 200, tá. Então assim, R$ 200, a cada refeição, tá. Não é um valor barato, é um valor para Gramado sim, tá, porque qualquer PF lá é R$ 60, R$ 80, quando você inclui, né, a os 10% do garçom, às vezes tem taxa de música, né, taxa de artista lá, né. Aí você ainda coloca uma água ou um refrigerante, nem tô falando de bebida, tá, porque daí bebida não dá pra comparar, né. Nós estamos falando de 80 por pessoa, 80 vezes 3, estamos falando aí de 200 a R$ 240, tá. O que que é interessante você planejar aqui, tá. A gente foi nesse restaurante por causa de um motivo específico, tá, por causa dos 5 anos de casado, mas eu não voltaria lá, e a gente combinou não voltar. Mas existem outros lugares, por exemplo, no outro dia eu fui em outro lugar, tá. Esse aí eu posso falar o nome, né, que é o Eat Mais Kitchen, tá, é um restaurante que tem em Novo Hamburgo, tem em Porto Alegre, tem em Gramado. Uma refeição excelente por 55 por pessoa, somando, né, vamos dizer ali, a água mais a taxa do garçom, né, a taxa de serviço, ficou em 70 igual, tá. Mas uma refeição muito melhor, muito mais rápido, muito menos espera e um lugar seleto também, até porque ele fica dentro de um hotel, tá. Dica para vocês aqui, conclusão desse vídeo, tá. Vale ir no restaurante mais caro de Gramado? Como eu disse, eu não vou falar o nome aqui, mas quem me acompanha lá no Instagram, @RodrigoMarrone Oficial, tá, viu, compartilhei em tempo real para vocês. Para jantar eu diria que não, sabe por quê? Porque o diferencial do restaurante é a vista, né, ele fica numa montanha, vamos dizer assim, né, ele fica numa beira lá. De noite não dá pra você ver nada e ainda é frio pra caramba, porque ele fica nesse espaço aí. De dia eu acredito que seja legal, eu vi que muita gente vai pra, né, tomar um café da tarde ali, vamos dizer, e aí, eles acabam, né, pegando ali o pôr do sol, então assim, acho que é interessante, mas pra jantar eu não indico. Mas, resumo aqui assim, valeu a experiência, não pretendo repetir, e quando eu for num lugar caro eu vou comunicar ela, tá?
para que a gente possa, né, ficar tranquilo ali. Mas eu queria dividir com vocês por quê? Não é porque o negócio é caro, porque ele é bom, tá? Gravem isso. Não vai ser ruim, né? Existe o bom e existe o ruim. E tem o meio termo ali, tá? Mas como eu disse, a gente foi no outro dia no Eat Mais Kitchen, tá? Eat Kitchen, que é o nome. É um restaurante que a gente já conhecia, a gente gastou R$ 210 para 3 pessoas, sendo que nesse eu gastei 400 para duas, né? R$ 401 para duas, no outro eu gastei 210 para três. Muito mais confortável, muito mais intimista, tá? Porque esse lugar, por ele ser o mais caro, ele estava lotado. Eu consegui ouvir a conversa da mesa do lado, não tinha uma intimidade para dizer, não, foi super romântico. Não, não foi. Eu consegui ouvir a conversa do lado que falava sobre esqui e a conversa do outro lado que falava sobre investimento, tá? E eu tinha que revezar entre conversar com a minha esposa, tá? Mas é legal dividir com vocês isso aqui. Quem não segue lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial, já segue, tá? Eu compartilhei lá em tempo real. Marquei o pessoal tudo, tá? Assim como todas as outras dicas de Gramado, tá? Espero de verdade que você possa aí, né, ser feliz no teu relacionamento e ir em qualquer lugar que você queira. Você poder ir é diferente de você ir, tá? Grava isso, tá? Você poder ir é excelente, mas não quer dizer que você precisa. Acho que isso pode fazer sentido. Não pretendo voltar lá e nas próximas experiências eu divido com vocês também, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.